E o aconteceu comigo dessa semana vai para um fato que ocorreu comigo faz umas semanas mais ou menos. Bom, vocês sabem que de vez em quando eu procuro alguém, né, pra me envolver emocionalmente. E encontrei uma pessoa na internet que comecei a conversar, achei bacana. Pessoalmente, não era exatamente aquilo que estava na foto. Básico, né? Enfim. Uma pessoa muito bacana, conversei algumas horas. Eu acho que é desagradável a gente não conversar pelo menos um pouco com a pessoa, né? Pra ver como que ela se identifica, como que eu me sinto também. E eu continuei conversando. Eu falei, olha, vai ser uma amizade. Se você quiser continuar como amigo, tudo bem? Tudo bem. E a pessoa foi se tornando uma pessoa bacana durante esse tempo. Moral da história, acabou indo me visitar num evento onde eu estava lá. Foi aparecer com a mãe, né? Apareceu com a mãe lá, achei estranho aparecer com a mãe. Mas enfim, acho que queria mostrar pra mãe que estava com alguém, ou então queria mostrar pra mãe que estava interessado numa pessoa e a pessoa, né, era eu, que no caso a mãe já conheceria. Enfim, tem um monte de coisa que a gente pode analisar neste ponto. A mãe passou comigo na leitura, né, estava trabalhando como oraculista naquele dia e também estava me apresentando na dança cigana. Eu tinha comprado uma pequena lembrança, fiz um pequeno cartãozinho e aí peguei e entreguei. A pessoa ficou esperando até o final. Achei tão bacana a atitude, né? E falei, quem sabe? Eu pensando assim, eu acho que vou dar uma oportunidade pra essa pessoa. Às vezes não é só a face, né? Não é só a aparência que a gente tem que olhar, a gente tem que olhar a pessoa também. Gente, acabei ficando com o cara, né? Moral da história, ele me chamou pra comer uma pizza na casa dele. Mas eu tava com visita em casa, meu irmão tinha vindo, né, pra cá. E eu já tinha avisado pra ele que meu irmão tinha vindo pra cá. Então não tinha como eu ir, né, nesse dia pra comer a pizza. Falei que eu iria sim. Um outro não, naquele dia. E, bom, fiquei todo feliz. Falei, de repente pode ser uma oportunidade agora da gente começar a virar o ano. Tá uma oportunidade nova com uma pessoa que às vezes não é, nossa, fisicamente tudo aquilo que imaginava, mas uma pessoa bacana. Chega no domingo, a pessoa não manda mensagem, não responde nada. Achei estranho mandar mensagem, né? Tudo bem com você? Como que estão as coisas, né? Enfim, aquelas coisas que a gente fica pensando de quando a gente acabou de ficar com a pessoa, a gente tem vontade de saber como que ela está, como ela está se sentindo, né? E nada. Depois, outro dia, mandou mensagem falando que estava com problema no celular, que estava travando. Mas enquanto isso, eu via postagens sendo feitas no status, no Instagram, nas redes sociais normalmente. Ou seja, a gente entende, né, que a gente é macaca velha. A gente sabe perfeitamente as coisas que estão acontecendo. E é lógico que eu percebi que estava recuando, né? Aí a gente fica pensando assim, por que será que está recuando se na verdade eu dei a oportunidade da gente ficar? Aí a gente fica pensando assim, bom, pode ser o ego, porque o ego, na verdade, ele se manifesta quando você é rejeitado, né? Então, eu não fui com ele na pizza, logo ele se sentiu rejeitado mais uma vez, porque a primeira vez eu não tinha ficado com ele porque era só amizade, e a segunda vez eu não fiquei por causa da pizza. Eu dei a oportunidade para ele responder o que seria, qual era o problema que estava acontecendo, que ele não estava respondendo isso, porque alguns dias depois ainda não respondeu, né? Quando foi alguns dias, quase uma semana depois, eu falei assim, olha, eu tô esperando você me responder. Você falou que tá tudo bem, mas é estranho, antes você não era assim, tá diferente. A pessoa falou que ia falar com a mãe e que depois falava comigo. E ficou 2 dias sem responder. Moral da história, gente, eu entendi perfeitamente o recado, não precisei esperar a resposta. Já coloquei o modo ativar superação. E mais uma vez eu percebi que os homens hoje em dia, eles não aceitam a rejeição, né? Eles não aceitam enfrentar algum objetivo diferente daquilo que eles estavam buscando. Quando ele viu que realmente que eu ia aceitar, recuou. Isso aconteceu recentemente com outro caso também, que eu conheci um cara de Ubatuba.
Quando eu falei pra ele que eu ia visitar, realmente conhecer ele também recuou, porque promessas mundo e fundo. Quando chega na hora H, a pessoa recua, a pessoa não tem coragem. E esses homens de hoje, eles são assim, né? Eles não têm muita coragem de assumir relacionamentos, eles têm medo, muitas vezes se curvam atrás de mães, através de mulheres, para poder se disfarçarem, né? E a minha mensagem para vocês hoje aqui é a seguinte: quando vocês começarem a perceber que a pessoa está dando uma desculpa esfarrapada e que não dá atenção, gente, cai fora o quanto antes. O quanto antes. Essa pessoa não está valorizando você, não está, você está perdendo seu tempo, literalmente, porque o mundo está vasto aí, muitas pessoas bacanas que estão no nosso caminho, né? Tanto que depois disso eu conheci até outra pessoa bacana, né? Que tô conversando já e tô achando bem interessante. Então, assim, o mundo dá voltas, segue o baile, e como Jesus dizia, amai o próximo. Tô brincando com essa trocadilha aqui, mas eu acho bem interessante de comentar com vocês. Então, segue o baile, gente. Não deixa qualquer situação abalar vocês. Eu fiquei matutando. Falei, caramba. Mas é isso. As pessoas, elas não querem assumir relacionamento. A pessoa era totalmente dependente da mãe, né? Vive debaixo dos braços da mãe ainda, enfim. Então, toma cuidado com os homens muito que moram com a mãe ainda, tá? Homens que moram com a mãe, toma cuidado. Bom indício de que não vai querer sair da bainha da saia delas. Tá bom? Beijo a todas. E fica a dica. Beijo, beijo.